Pessoas tomam um curso de missões específico e acham que já é missionário. Não é por aí. O pastor Rony, não, ele vive isso mesmo na pele, no dia a dia. E nós vamos agora orar pelo servo de Deus. Estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos louvar a Ti, Pai, pela vida do pastor Rony, que tão gentilmente atendeu, Senhor Deus, o convite de estar aqui conosco. Que o Senhor continue abençoando e usando o Teu servo para a glória do Teu nome, Senhor. Deus, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor, pois só ela é verdade. Ó Deus amado, Deus maravilhoso, que o Teu servo, Senhor, seja tremendamente usado por Ti, para a glória do Teu bom nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, boa noite. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Quanta graça de Deus neste lugar. Eu tenho a certeza que você já foi ministrado pelas canções aqui. Você já saiu da sua casa com o propósito de adorar a Deus. E eu tenho a certeza que o Senhor irá falar conosco, já tem falado, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, eu vou pedir a vocês que sentem, por favor. Eu quero só fazer uma pequena colocação acerca do tema que foi proposto nesta noite. E em seguida eu vou estar pregando. Eu quero agradecer ao pastor Joselito pela oportunidade, pela confiança de estar aqui. Conversei com Lari que agora, como a gente está fazendo culto lá no domingo pela manhã, então fica viável a gente, quando sair, não sair sozinho, né? Então, o Senhor concedeu a oportunidade de trazer o Ministério de Louvor e eu fico feliz por isso, tá bom? Me acompanha também, além do Ministério de Louvor, a minha esposa e os meus 2 filhos e o meu amigo e fiel escudeiro, mais conhecido como Guiguinho, que está sentado ali, né? O nosso irmão Agnaldo está conosco lá, cooperando, nos ajudando, nos auxiliando ali, naquele bairro, e assim Deus ele tem a cada dia mostrado que foi Ele que nos colocou ali. Eu fico alegre também, pastor, eu já vou pregar, mas eu lembrei, na realidade sempre que eu venho a esta igreja, eu volto ao meu passado, ao início da minha caminhada, porque esta igreja aqui foi a primeira igreja quadrangular que eu visitei. Na realidade eu não conhecia, e foi no tempo do saudoso pastor Carvalho, eu vim a esta igreja. E quando eu entrei, que eu vi aquela pregação, que eu vi este ambiente de glória, de graça, eu me apaixonei pela igreja quadrangular. E aí, de lá para cá, 25 anos, pela graça e misericórdia do Senhor, mas todas as vezes que fala de Equipe 3, Deus me faz lembrar daquele momento. E eu louvo a Deus, amém? Está conosco também aqui a Tamires, não sei se o senhor recorda, ela é filha de Joselita, e ela passou por aqui. Né? Foi aqui mesmo, não foi? Foi já com ele, não foi? Pronto. Lita, quando fala pastor Joselito, bênção. É bom, irmão, porque assim a gente marca a vida das pessoas, né? Glória a Deus. Queridos, esse tema que a Lari, que eu já agradeço, a missionária Larissa, a serva de Deus Larissa, pelo convite, que ela, direcionada por Deus, colocou, minha cidade, meu campo missionário, é algo, muito obrigado, é algo que nós precisamos todos os dias eternizar em nossa mente, que a nossa cidade de fato é o nosso campo missionário. E quando nós olhamos o nosso modelo de missões, que eu posso dizer que não vai ser Paulo, não vai ser Pedro, mas o próprio Cristo, nós vamos ver a maneira que ele amou as cidades. Tanto é que, se você for analisar as obras que ele desenvolveu, missionária, muitas delas foram mais nas cidades do que dentro do templo. Por quê? Porque o templo é a nossa base de missões. Eu faço missões também dentro do templo, claro, missões locais, mas dentro do templo é a nossa base, porque é aqui que nós somos disciplinados, é aqui que nós somos treinados, é aqui que nós somos capacitados. Logo, não existe carreira solo em missões.
Você não faz missões, eu não faço nada na igreja, mas eu cumpro o meu papel missionário na rua. Negativo. O início é aqui. Porque Deus não é irresponsável e não vai colocar ninguém no campo sem antes ser trabalhado para isso. Amém, queridos? Então, essa ideia de que a nossa cidade é o nosso campo missionário, ela vem exatamente pedir um tema que poderia ser abordado nesta noite, mas Deus me leva a pregar um texto bíblico, eu vou fazer isso nesse instante, que chama-se pastoral urbana. Esse seria um tema muito bom, porque a pastoral urbana é uma estratégia que foi dada à igreja quando houve o processo de urbanização. Inclusive, eu leciono este assunto no ITQ, e a gente tem aprendido muito sobre essas questões. E quando houve o processo de urbanização, o que é que foi? Imagine que urbanização é o homem do campo pegar tudo o que tem, colocar nas costas e sair do campo, ou da roça, ou do interior, como queira, para uma cidade. Quando isso aconteceu, houve a necessidade da igreja ela se atualizar. Uma igreja que estava acostumada a fazer as suas missões, a sua evangelização, as suas obras e o seu serviço em um território rural, ela agora precisa passar por um processo de atualização para alcançar também as pessoas que fizeram esta migração. A última estatística e o último censo diz que aproximadamente 88% da população brasileira, elas já estão vivendo na zona urbana. Amém, queridos? Então você percebe que uma igreja missionária é uma igreja que se atualiza. Uma igreja missionária é uma igreja que ela percebe as mudanças. Eu estava vendo a câmera ali, como hoje é uma realidade, todas as igrejas lá a gente faz também. Então isso é uma igreja que percebeu a mudança, que já atualizou, porque é uma igreja missionária. E é muito fácil falar de missões na igreja quadrangular, porque você e eu sabemos que a nossa igreja, na sua base, ela é missionária. Na sua essência, ela é missionária. Prova disso é que nós estamos divididos em grupos missionários em nossas igrejas, amém? Glória a Deus. Provavelmente, possivelmente, ou de fato é verdade, cada uma das pessoas que estão aqui são alocadas em um grupo missionário da igreja. Por quê? Porque nós vivemos isso. Amém, queridos? A igreja quadrangular, ela só não passa slide, ela só não exibe vídeos, ela só não conta história, ela vive missões. Se você quiser participar da vida de um missionário, saber os intermédios de missões na vida de um missionário, não precisa você ir muito longe. Dispensa alguns momentos ou disponibiliza alguns momentos e conversa com o seu pastor, porque todo pastor quadrangular, ele tem uma veia missionária e foi usada por Deus para estruturar a igreja que nós estamos hoje. E talvez você ainda não se deu conta que está buscando muita história de missionário lá fora e não parou para conversar com o seu pastor para saber como foi para estar onde está hoje. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, voltando à pastoral urbana, esse tema, eu estou vendo o painel muito simples e bonito e objetivo, onde traz uma motivação da igreja para orar pela cidade. E isso de fato é a nossa responsabilidade. Queridos, muitas vezes nós temos uma ideia equivocada em nossa mente de que tem uma cidade celestial para nós, a saber, a Nova Jerusalém. E às vezes nós tratamos a cidade em que Deus nos colocou de uma forma desleixada, desculpa a expressão. Mas muitas vezes a gente diz assim, não, eu já tenho uma cidade lá, esta cidade aqui, pouco importa se ela vá bem. Mas eu lembro de alguns trechos bíblicos, que Deus, ele sempre em Cristo nos fez lembrar da nossa responsabilidade, mesmo sendo cidadãos dos céus, nós somos também cidadãos aqui nesta terra. Eu lembro um dia que Deus, ele fala com Jeremias, dizendo, olha, orai pela paz da cidade, porque na paz da cidade você também terá paz.
O que a Bíblia está dizendo aqui é que eu e você fazemos parte. Nós fazemos parte de Camaçari. Esta é a nossa cidade. Já viu aquelas pessoas que não gostam da cidade que mora, que amaldiçoam a própria cidade, que abominam o próprio bairro? Isto é no mínimo ingratidão, porque Deus lá nos céus, Ele já separou um pedacinho de chão em um bairro, em uma rua, em uma cidade e colocou você. E olha, querido, precisamos como igreja abrir a mente para entender que alguns problemas na comunidade, que alguns problemas na cidade, que alguns problemas no bairro só serão resolvidos com o poder da igreja. Deus, Ele não colocou esta autoridade na mão do prefeito, por mais que ele seja um bom gestor. Deus não colocou, querido, na bancada da Câmara de Vereadores, não, e nenhuma autoridade constituída por homens, mas Ele entregou essa autoridade à igreja e aos seus pastores. E quando eu digo igreja, eu não estou falando de prédio, eu não estou falando de blocos, tijolos e cimento, eu estou falando de eu e você, que somos a igreja separada por Deus para trazer mudança e transformação no ambiente onde nós vivemos. Queridos, essa ideia de que eu preciso como igreja ficar aqui para que a comunidade ela venha e entre se quiser, até certo ponto de fato é uma realidade. Mas quando nós falamos de missões, o caminho é inverso. Quando nós falamos de missões, eu aprendi com o secretário de missões, o geral, que agora, ele é agora, pastor Fernando. Ele falou assim para entender sobre a diferença de ministério para missões. E ele fala o seguinte, uma linguagem muito simples para eu e você entendermos. Ele diz assim: o seu ministério é aquilo que você faz dentro da igreja. Deus te deu uma ferramenta, um dom, um talento, e Ele lhe capacitou para dentro da igreja edificar a vida do outro. Amém, irmãos? Por isso nós iremos ver pessoas dentro da igreja atuando em seus ministérios. Quando fala de missões, ele diz: a sua missão, ela não é dentro da igreja. A sua missão como igreja missionária começa da porta do templo para fora. Ou seja, aqui dentro eu exerço o meu ministério, e este mesmo ministério que eu exerço aqui me é ferramenta para lá fora eu desenvolver a minha missão. E é justamente isso que nós precisamos entender. E por conta disso nós entendemos porque quando a igreja faz um festival, quando a igreja faz uma campanha, quando a igreja faz um movimento interno, geralmente lota. Mas quando a igreja marca seus momentos de evangelização nas ruas, marca seu momento de impacto, o líder de missões ou o pastor local sofre. Tem que adular, tem que passar vídeo, tem que ficar o tempo todo pedindo: por favor, vamos ganhar almas lá fora. Por quê? Porque infelizmente a igreja ainda não entendeu o seu papel. Eu vejo a Bíblia dizendo: sábio é aquele que ganha alma. Ela não diz que sábio é aquele que toca bem. Ela não diz que sábio é aquele que prega bem. Ela não diz que sábio é aquele que vem todo adornado para a igreja. Ela está dizendo: sábio é aquele que ganha alma. E eu fico olhando Jesus dizendo assim: formosos são os pés daqueles que estão andando sobre os montes, que estão andando sobre as cidades. Pastor, está desmerecendo o papel da igreja interna? Não, eu estou dizendo que um dia Jesus disse assim: vocês não vão sair ainda, vão ficar em Jerusalém, e vocês só vão sair até que do alto sejais revestido com o Espírito de Deus e com fogo. Querido, a unção que você recebe aqui, a graça que você recebe aqui, não é para ostentar superpoderes, não é para ostentar que sabe fazer, não é para dizer que é melhor do que A ou do que B. A graça que Deus está te dando, as bênçãos que Deus está te dando, a posição que Deus está te dando, os livramentos que Deus está te dando, a saúde que Deus está mantendo, as finanças que Deus tem organizado, não é para fazer de você alguém realizado no sentido pessoal. É para você entender que tudo isso não vai valer de nada se isso não produzir vidas, se isso não produzir almas, se isso não tocar o coração do perdido. Aí nós vemos muita gente que seu ministério funciona perfeitamente, que seu ministério está, como diz lá fora, não entendo essa expressão ainda, de vento em popa.
Mas quando fala da sua missão, ela não está sendo desenvolvida. É como se fosse um avião com uma asa só. Que quando o seu ministério é desenvolvido e a sua missão é desenvolvida, então você começa a encontrar o propósito pelo qual Deus ele te manteve até aqui, melhor dizendo, pelo que o Senhor, como o Senhor e porque o Senhor te manteve até aqui sentado ouvindo uma mensagem como essa. Há um propósito. Deus ele não tem o propósito contigo só de ser um número para encher as cadeiras da igreja, não. No reino de Deus tem trabalho para todo mundo. No reino de Deus não há ninguém inútil. Então presta atenção. Quando eu e você somos negligentes, deixamos de fazer, o nosso irmãozinho do lado fica sobrecarregado. Quando eu digo assim, não, para mim está confortável aqui, então a carga do serviço vai repousar sobre os lombos de alguém. E quando não tem alguém, repousa sobre os lombos do pastor ou do líder. Eu não sei se eu estou falando para um povo aqui que está disposto e disponível para fazer a obra do Senhor. Eu não sei se eu estou falando com pessoas feridas que disseram, eu não movo mais uma cadeira nesta igreja. Eu só estou dizendo, e quem te chamou não foi o pastor, não foi o líder, não é porque você é amigo, não é porque tem tempo de igreja, não. Por mais que Deus tenha usado eles para te convidar, para lhe empossar, mas você foi separado por Deus. Ele mesmo diz, olha, não, foi vós que escolhestes a mim. É preciso mudar a mentalidade. É preciso entender o propósito. E nós precisamos urgentemente aceitar nosso chamado. Existe uma diferença entre 3 palavras que nós administramos como a mesma coisa, mas não é: vocação, chamado e missão. A vocação é aquilo que Deus te deu quando Ele te viu de uma maneira, de uma forma, de uma substância sem forma, melhor dizendo. E aí Ele já entregou algo a você. Ele vocacionou você, como fez com o profeta Jeremias, dizendo, olha, foi lá dentro. E é por isso que você vê algumas pessoas que nunca tomaram curso de nada e já nascem sabendo algumas coisas praticamente quando chega a sua idade de ativa, que foram vocacionados. Existem coisas que para eu e você aprender, talvez tenhamos que ir para uma faculdade, aprender algum curso com alguém que ensine, mas tem pessoas que vêm, nunca foram, mas já fazem. Vocação é aquilo que Deus te separou no útero da sua mamãe para fazer. Já o chamado é quando você está exercendo a sua vocação. Por exemplo, cidadão foi vocacionado no útero para cantar. Nunca foi a uma escola de música. E quando abre a boca ele canta como se já tivesse passado. Isso quer dizer que ele foi vocacionado. Ele já veio com isso. Deus colocou isso, introduziu isso dentro dele. Quando ele vem vocacionado, é necessário haver um alinhamento, porque o chamado é aquilo que ele faz com a sua vocação. Amém, irmãos? Então, falando de um alinhamento, a vocação, ele veio trazendo. E o chamado dele é exatamente como o exemplo que eu dei de cantar. Para a gente entender isso, para poder passar para o ponto X da mensagem. Ele veio já com o dom para cantar. Então o cumprimento do chamado dele vai ser o que? Ser um cantor. Amém, irmãos? Se ele veio para isso, exercer o chamado dele é ele ser isso. E a missão, o que é a missão? A missão, irmãos, em linguagem bem simples, é a dedicação ao chamado. Então isso aqui logo desmistifica uma ideia que alguns têm, que somente quem pode fazer missões na sua igreja é o grupo de missões. Somente quem pode fazer missões na sua igreja é o líder de missões. Somente quem pode fazer missões na sua igreja é quem pega uma mala e viaja ao exterior. Não, você tem um chamado, seja ele qual for, e a sua missão é quando você vai dedicar a sua vida a este chamado. Mas tem pessoas desalinhadas,
já foram vocacionadas, veio para algo, mas está desalinhada, não estão no seu chamado, porque não abraçaram ainda o chamado, não aceitaram ainda o chamado, porque aceitar o chamado vem com pago de preço, vem com sacrifícios, com renúncias. Então não fazem a sua missão, não cumprem o seu propósito, por quê? Porque estão desalinhados. E nesta noite que o Senhor faça um reposicionamento da vocação com o seu chamado e com a sua missão. Amém, queridos? E tudo começa no chamado. Não vai adiantar você ser vocacionado se você não aceitar o chamado. Muitas vezes nós precisamos ter a coragem de entender. E se não entender, ter a coragem de fazer, mesmo sem entender. Como eu costumo dizer, quando eu converso com os irmãos sobre missões, um dos problemas e uma das questões que todos nós geralmente levamos é sobre o chamado. Alguns que não entendem para que foi chamado, outros que entendem, mas não querem obedecer, e outros que nem se interessam por isso. E aí vivem como alguém que caiu no meio da igreja de paraquedas. Mas nós precisamos entender, irmãos, a urgência de Deus, se é que Ele tem urgência. Nós temos que entender também o tempo de Deus, e nós temos que entender a chamada de Deus para as nossas vidas. E quando eu digo entender, não é você entender as entrelinhas, que é muita coisa a gente não vai conseguir entender ainda. Abra sua Bíblia, por gentileza, sentado mesmo. Êxodo capítulo 2. Essa é para eu usar? Glória a Jesus. Diversos exemplos tem para falarmos de chamado, mas este homem aqui, ele nos ensina muita coisa. Êxodo capítulo 2 diz assim: foi-se um varão da casa de Levi e casou com a filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos, à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Glória a Deus. Em um tema como esse, que vai fomentar o interesse da igreja em evangelizar as cidades, ou evangelizar qualquer lugar que hajam pessoas, porque o seu campo missionário é onde há vivos. Tem uma frase muito famosa de missões, que ela diz que todo coração missionário, todo coração com Cristo é um missionário, e todo coração sem Cristo é um campo missionário. Então, quando você internaliza essa frase, você vai perceber que não tem época exata para você exercer a sua missão na área que você foi chamado, porque você vai entender que se no coração não tem Cristo, ele é um campo missionário. Mas se você tem Cristo no seu coração, então você é um missionário. Amém, queridos?
Glória a Deus. Então, para poder você exercer a sua missão, você tem que estar bem resolvido com o seu chamado. Porque alguém que está mal resolvido com o seu chamado, ele não vai funcionar falando de ministério ou de serviço ao Senhor. Então eu lembro que até mesmo Jesus, antes de subir aos céus, ele precisou tratar essas questões com os discípulos. João 15:16, ele vem conversar com os discípulos, ele diz: olha, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, nomeei vocês. E aí quando você lê esse texto, vê que na realidade, ele estava tratando com seus discípulos. O segredo pelo qual algumas pessoas não conseguem romper e exercer a sua chamada, é porque ainda estão mal resolvidas. E eu quero falar algumas coisas no tempo que me resta sobre a chamada de Moisés, que muito me remete às missões, porque todos nós sabemos a grande responsabilidade que Deus ele concedeu a Moisés. Moisés ele tinha um povo em opressão nas terras do Egito, que gritava. Tem um texto bíblico que diz que Deus ouviu o gemido do povo e ele enxergou Moisés. Amém, queridos? Então a trajetória de Moisés foi uma trajetória muito difícil, mesmo na sua pouca idade, mesmo quando nem idade direito ele tinha, ele já começou a sofrer algumas retaliações, algumas perseguições. E eis aí a razão porque alguns se escondem de Deus para não cumprir a sua chamada, porque não tem coragem, porque sabe que a obra é honrosa, a obra é grande, a obra é prazerosa, mas tem espinhos. O texto começa falando da origem de Moisés. Um moço da tribo de Levi conheceu uma moça da tribo de Levi, deitaram e concebeu Moisés. E eu fico me perguntando por que exatamente Deus escolheu alguém para fazer esta libertação do povo, e ele trouxe da tribo de Levi. Eu comecei buscando e eu percebi que a função da tribo de Levi não era outra senão servir e adorar. É porque, querido, não se faz missões para ostentar, não se faz missões para se engrandecer, não se faz missões para se promover, não se faz missões para lucrar. Missões é serviço, missões é adoração, missões é humildade, missões, aleluia, é simplicidade. Deus disse: eu vou chamar para esta missão, mas tem que ser alguém que venha com o objetivo de servir, com o objetivo de adorar. E ele foi buscar na tribo de Levi. Quem está entendendo diz amém. E lá na tribo de Levi ele traz. É por isso que eu entendo porque ninguém que tenha outros objetivos vai perdurar na obra missionária. Porque o maior missionário, a saber, Jesus de Nazaré, ele veio fazer missões com muita humildade, com muita simplicidade. Ele tendo ao seu dispor toda a honra que ele pudesse ter, toda a ostentação que ele pudesse ter. Mas a Bíblia diz que ele se apequenou, ele se reduziu do tamanho de um feto, e encontra lugar na simples Maria. E lá ele vem implementar a missão que o seu pai lhe deu. E fazia com maestria. Ele dizia, quando alguém dizia assim: olha, vamos comer, vamos descansar, ele dizia: olha, eu tenho um compromisso com quem me mandou. A minha comida e bebida é fazer aquilo que ele me chamou para fazer. É nele que precisamos nos espelhar. Quando eu vejo Jesus,
em uma sala onde ele deveria ser servido, ele pega um pedaço de pano ou uma toalha, ele pega uma bacia, ou ele pega um vaso de barro, e ele coloca água, e ele chega e começa a servir aos seus discípulos. Eu começo a entender o início da obediência para fazer missões. Fazer missões é um ato de obediência e de humildade. Por quê? Vai às regiões de Betesda quem tem humildade. Alguns querem estar no lado da festa, mas quando você desenvolve um coração missionário, você quer ouvir o grito, o gemido dos necessitados. Preste atenção, Jesus não vai vir mais morrer na cruz. A parte dele ele já fez. Mas agora é o meu tempo. É o seu tempo. Tem uma canção que diz: olha, Jesus, ele ressuscitou dos mortos, ele levantou dos mortos. E muitas vezes nós não queremos levantar da nossa cama, não queremos levantar da nossa poltrona, não queremos levantar dos nossos pecados, não queremos abrir mão daquilo que nos prende, que nos impede, não queremos levantar do nosso conformismo e comodismo. Mas diz o texto que quando Moisés ele nasce, estoura uma perseguição contra as crianças. Por quê? Porque Faraó sabia que quanto mais nasciam homens no meio do povo de Israel, eles se fortaleciam. Porque o povo de Israel são sanguíneos, patriotas e defendem-se, se protegem. Então ele colocou um controle de crescimento. E ainda nos dias de hoje existem alguns faraós em nosso meio, que com medo de perder posição controla o crescimento de alguém. E Faraó estava com medo, ameaçado, e começou a controlar o crescimento do povo. E coloca ali uma lei, um decreto dizendo: olha, todos os meninos, todos os bebês do sexo masculino, macho, homem, que nascerem precisam ser mortos. Mas as mulheres vão servir aos homens do Egito. As famílias do Egito, elas podem ficar, mas se for homem, mata. E é neste tempo que Moisés nasce. A realidade é que ainda colocaram parteiras para acompanhar as hebreias, para poder assegurar de que não sobraria nenhum homem. E é triste isso, irmãos, porque nós estamos vendo uma criança indefesa, nem sabia o que seria, mas já estava tendo retaliações. E talvez você não entenda porque a sua vida tem sido tão difícil. É porque de alguma maneira no reino espiritual, o inimigo da igreja, o inimigo das missões já sabe a chamada de Deus na sua vida. Não sabe de tudo, porque algumas coisas Deus ele guarda em segredo. Mas acontece que quando Deus chama, até quem se levanta para atrapalhar acaba ajudando. Diz o texto que a parteira que foi contratada para assegurar a morte daquele bebê, elas temeram a Deus. Não conheciam quem era o menino, não sabia nada do propósito, mas tiveram que respeitar o Deus do menino. Você está entendendo isso? E diz que em vez dela fazer isso, elas colaboraram para que o menino viesse ao nascimento. E agora a mãe pega aquele menino e ela esconde o menino. Quantas vezes, em algumas situações, nós somos escondidos? Quantas vezes, em algumas situações, alguém tenta puxar o nosso tapete, nos colocar no fim da fila, jogar para trás da malhada novamente. Mas é lá que o Senhor nos vê. Amém, queridos? Mas diz a Bíblia que, em determinado momento, a mãe não conseguia mais esconder o menino. E quando eu leio isso, a mãe de Moisés com cuidado para esconder o menino, para o menino não morrer.
Mas o texto diz que ela não conseguia mais esconder o menino. Eu vejo a Bíblia dizendo aqui nessa passagem que não se pode esconder uma cidade iluminada atrás do monte, que ninguém vai pegar uma lâmpada e colocar embaixo da mesa. Se tem chamada de Deus, se tem propósito de Deus, vai chegar um tempo que ninguém vai conseguir te esconder. Porém, a mãe precisava tomar uma decisão. A forma de manter aquele menino seguro era pegar o menino e expor aos perigos. E ela, com todo cuidado, ela pega um cesto, protege aquele cesto com betume, com os materiais da época, coloca o menino, fecha o cesto e chega próximo ao junco. Você conhece a história, coloca aqui na cesta. Aquele menino agora, ele não estava mais escondido, agora ele estava exposto aos perigos. Quem está entendendo diz amém. Estava exposto aos perigos. E agora, se não fosse Deus na vida daquele menino, aquele menino agora estava com a sua vida por um fio. Agora estaria pregando sobre um Moisés que uma mãe desesperada colocou dentro de um cesto e colocou à beira de um rio e morreu. Mas eu estou falando de um Moisés que a mão de Deus guardou dentro do cesto. Não foi o cesto, não foi o betume, não foi a filha de Faraó, foi a mão de Deus que guardou. Não foi sorte, não foi sorte, não foi porque você conhece alguém ou é filho de fulano. A mão de Deus te trouxe aqui, a mão de Deus te sustentou aqui. E a Bíblia diz, queridos, que providencialmente Deus, Ele cria uma condição para guardar Moisés e já preparar Moisés para aquilo que ele viria a ser. Moisés foi vocacionado e agora está sendo preparado para o seu chamado. Passa o tempo. O Egito pensava que breve teria um faraó, uma autoridade egípcia. Mas os segredos do coração do Senhor dizia: eu tenho aqui dentro do Egito um missionário, um libertador. Eu tenho dentro do Egito não é um faraó opressor, eu tenho um pastor de Israel, eu tenho um pastor dentro do Egito. Eu não sei o que é que a vida, que os adversários, que os perseguidores têm profetizado sobre você, se é o seu fim, se é a sua vergonha. Eu não sei o que é que eles estão pensando que você vai ser. Uma Maria nada, um zero à esquerda, um perdido, um problemático. Eu só sei que ninguém subiu aos céus para conhecer os segredos que estão no coração dele. Eu só sei que quando Deus ele olha para a igreja, ele vê o melhor de você. E você não estará aqui por mérito seu, mas é por ele. Isso muda tudo. Diziam: vai ser o faraó. Negativo. Já falaram tantas coisas sobre nós, sobre você que está nessa cadeira. Mas olha você aí. Por quê? Não é porque você é bom, nem eu, mas é porque Deus, Ele não nos abandona no seu propósito por conta daquilo que nós estamos no momento. Porque Deus ele tem uma visão futurista. Ele está vendo agora o alcoólatra, a prostituta, o desnorteado, o problemático, mas ele está dizendo: eu vou endireitar os passos, eu vou endireitar os caminhos, e eu vou chegá-lo ao centro da minha vontade. Ah, Jesus. E aqui, irmãos, acontece algo
compartilhar algo aqui que alguns que estão aqui vai lembrar de alguma coisa na sua vida. Porque Deus, Ele sempre vai deixar evidências da chamada dEle na sua vida. E algumas coisas você nem vai entender agora, mas depois vai. Eu lembro, pastor Joselito, que na minha adolescência eu trabalhei num horto florestal. Quando eu trabalhava lá, o líder daquela empresa, ele tinha o hábito de ouvir sons da natureza. E ele chegava, na época era o projeto Jovem Aprende, Agente Jovem. Quer dizer, não é tanto tempo, né? Mas. E aí, ele todo dia que eu chegava, ele acendia incensos, né? Com aromas da natureza e colocava um sonzinho ali para tocar. Já era CD. E tocava músicas indígenas. Os índios cantando. Só que eu ainda estava preso na religiosidade que achava que índio não era de Deus. E mesmo com a minha pouca idade, nada de experiência missionária nem nada, eu ficava abominando aquilo. Dizia, esses demônios ficam cantando aí. Passa-se o tempo e ele insistindo, botando aquelas músicas. Depois ele chega para mim e diz, a partir de hoje, ele não sabia que eu detestava, eu fazia aquela política para segurar a minha vaga. Queria ser funcionário da empresa. Ele chegou e disse, a partir de hoje a sua missão vai ser, todo dia que chegar, abriu a porta, venha para o Discman, no microsystem, coloque o som, acenda o aroma, e aí você toca a sua rotina. E eu murmurava por dentro. Eu dizia, isso é perseguição, porque eu sou crente. Isso é perseguição, é o diabo se levantando. E aí eu comecei a colocar. Como eu tinha que colocar todo dia, ficava na mesma sala, eu comecei aquela música a entrar no meu juízo. E às vezes eu estava trabalhando e a perna estava balançando. Eu já estava fazendo tchá, 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 tchá. E eu comecei a cantar. Passou um tempo, eu gravei uma mídia, levei para casa, ficava ouvindo os índios cantando, o som de passarinho, tudo. Passa-se o tempo, perco meu irmão, vem uma frustração missionária. Eu digo, eu não vou mais trabalhar com missões, não quero mais saber, porque Deus, ele me enganou, porque dizia que era para eu cuidar dele, que ele ia cuidar dos meus, e o meu irmão morreu com um tiro na cabeça, fiquei desesperado e sem norte. Pregava, fazia, acontecia, mas dentro de mim estava morto. E aí foi quando eu conheci o Imersão em Missões. Precisei ir para o Imersão em Missões. E chegando lá, Deus começou a falar, e teve uma ministração que foi a pastora Jace, toda de índio, e eu fiquei olhando. E algumas coisas que ela falava, batia porque eu ouvia. Passa um ano depois, eu volto. O Sr. Cosme liga e diz, tem uma viagem para fazer, vamos na equipe, vou para a aldeia. Cheguei lá, pelo menos os sons já não era mais estranho. Passa-se um tempo, depois surge a necessidade de ir para a aldeia. E ele chama, Ronildo, eu quero conversar com você. Preciso de um pastor na aldeia. E aí? Até então tudo bem, eu pensei que era porque eu estava na equipe, disposição. Eu vou orar. Ele disse, porém, você não aperta também sua esposa, se for de Deus ela vai se converter, a chamada ela vai com você. Eu, tá bom, pastor. Tem imersão aqui em Camaçari. Pastor Valdemar vem, conversa comigo. Pastor Fernando vem, conversa comigo. Cosme, ficar esperando a resposta da patroa. Depois ela disse, nós iremos. Não gosto muito, mas você vai, estou casado com você, eu vou. E era o que eu queria ouvir. E nós fomos para a aldeia. Chego, coloco as minhas coisas lá na aldeia, ajeito. E aí quando eu vou para... Tem uma alquinha lá, que é onde todos os missionários já passaram. Quando eu estou lá dentro, olhando, pensando nos próximos projetos, uma voz que eu conheci muito bem chega para mim e diz, você entende agora o som de índio na sua adolescência? Você entende agora o que você foi submetido na sua adolescência? Queridos, você não entende os caminhos do Senhor. Talvez você diz assim, mas eu, por que estou passando isso? Não murmura, confia no Deus que te chamou. Eu não tinha a noção, eu só via índio por foto, por livro. Mas um dia, Deus ele disse, lá na frente, ele vai lá. Então, eu vou começar a preparar. Agora, não foi diabo não, foi Deus cuidando do seu projeto.
dia ele vai passando e ele vê alguém maltratando um hebreu. E aí está a evidência daquilo que ele foi chamado. Deus, ele queria alguém que cuidasse do povo, que defendesse o povo, que protegesse o povo, porém não com força do braço. E ele, quando viu o hebreu sofrendo, ele chega e ele vai defender, mas agrediu o egípcio com tanta força que a Bíblia diz que ele comete um assassinato. Ainda tem minutos ali. E comete um assassinato. E quando ele faz a coisa certa, que era defender o povo, mas da maneira errada. E em missões acontece muito isso. Muita gente bem intencionada, fazendo muitas coisas de missões, mas rompendo uma linha de submissão que dentro do campo missionário, da chamada missionária, não pode faltar. Meu pastor não abençoa, mas eu vou assim mesmo. Errado. Deus não manda rebeldes para o campo. Quando ele toma aquela atitude, era a coisa certa, defender o povo. Mas ele cometeu assassinato por quê? Porque fez da forma errada. Quem está entendendo, irmãos? E agora ele pensa que está tudo bem, mas um dia ele... Estou adiantando aqui para a gente seguir para o final. Ele pensou que ia ficar tudo bem, mas depois disse assim: você vai fazer comigo o mesmo que você fez com o egípcio, que matou e enterrou na areia. E ele percebeu que agora ele já não estava mais podendo esconder aqui. Irmãos, aqui, tecnicamente, isso que existe tecnicamente uma chamada, estava tudo acabado. Ele tem que sair fugitivo. E eu nunca vi ninguém que é fugitivo sair de cabeça erguida, dando risada, sai escondido. Não sei porque Deus está me fazendo lembrar muito disso, mas eu lembro que quando meu irmão que faleceu, ele morreu. Antes dele morrer, a gente pegou ele para levar ele para a Fundação Doutor Jesus. Ele precisou sair escondido. A gente botou ele no carro, pastor, e ele teve que ficar assim, ó, escondido, porque ele estava fugindo. Ninguém que foge. E Moisés, ele saiu assim, cabisbaixo, envergonhado, com medo, se escondendo, porque tinha cometido um erro. E aí ele vai agora para o deserto. Chegando lá, 40 anos ele fica cuidando das ovelhas que nem dele era do sogro. Mas o que ele não percebeu é que ele estava cuidando de ovelhas, porque ele estava sendo preparado desde lá, do útero, para pastorear Israel. Eu gosto de pensar o texto. Talvez se ele não tivesse matado o egípcio, causaria menos dano para ele. Deus iria fazer o projeto de uma forma dentro daquele princípio dele do que é correto para fazer. Mas ele colocou os pés pelas mãos e atrapalhou tudo. E Deus disse: vai precisar ficar mais no deserto, vai precisar passar mais um processo. Que eu estava conduzindo ele tudo certinho. Ele fez um problema, ele errou, ele fez o que não era para fazer, mas eu não vou desistir dele, mas vou submetê-lo ao processo. E agora leva ele para o Egito, para o deserto. E lá no deserto ele está sendo trabalhado. Mas um dia diz a Bíblia que Deus ouviu o gemido do povo de Israel. E aí Deus olha para onde? Para o deserto. E a sarça começa a fumegar. Moisés, eu entendo que ele talvez estivesse dizendo: está tudo bem aqui, a minha vida é isso, quero mais saber de nada. Fui desmoralizado, saí errado, se eu voltar lá. Mas Deus não anula o projeto dele por conta de um erro. Pastor, eu pequei. Pastor, eu baguncei a minha vida toda. Pastor, eu caí. Pastor. Algumas pessoas podem desistir de você, sua família, seus amigos, seus líderes. Mas o Deus que te viu no útero da sua mãe, o Deus que te sustentou no útero da sua mãe, mesmo as que tomaram esse treteque, mesmo que as que tentaram abortar, mesmo que foram abusadas, mesmo as mães que não tinham interesse em você vir,
Então Deus te sustentou lá. Esse sabe quanto foi o preço para sustentar você, para trazer você. Esse sabe qual foi o preço para você estar aí hoje, Vivinho da Silva, ouvindo esta palavra. E o preço foi preço de sangue. Ele deu o melhor que ele tinha nos céus e que ele tem nos céus para resgatar o melhor que ele tem na terra, a saber, eu e você. Então ele sabe o seu valor e por isso ele não desiste de você. Ele disse: filhinhos, olha, eu quero que vocês não errem, mas se todavia errar, vocês têm advogado. Amém, queridos? Interessante é que a Bíblia diz que formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E Deus, quando Ele olha para restaurar Moisés, Ele olha primeiro para onde, irmãos? O texto está mostrando isso. Os pés. Ele diz: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Aí a Bíblia está dizendo que formosos são os pés daqueles que anunciam. Nós precisamos tirar algumas sandálias para poder fazer missões. Precisamos tirar algumas sandálias. Naquele tempo era comum apenas a autoridade usar sandálias. Geralmente quem não tinha uma condição melhor, ainda mais pastor de ovelha no deserto, eles não tinham por normal usar sandálias. Subentende que Moisés ainda carregava sandálias do Egito. Quero me desprover da questão teológica, mas subentende, eu posso pensar assim. Não posso afirmar que é verdade, mas posso pensar. Amém, irmãos? Ele estava de sandália e Deus manda ele tirar a sandália, porque se ele não estava na condição de possível príncipe do Egito, para que estava de sandália? Ele precisava tirar as sandálias da arrogância. Ele precisava entender a sua condição, que estava fora do projeto de Deus. Ele precisava diminuir. Então tem gente que não faz missões porque ainda tem um coração altivo e não quer servir. Mas nesta noite o Senhor diz assim: tira a sandália da arrogância, da prepotência. O líder não precisa te adular para fazer missões. O pastor não precisa implorar, agonizar para você nascer. Por quê? Porque é honra nossa fazer a obra de Deus. Ele poderia continuar usando mulas por aí, de Balaão, de Balaões por aí. Ele poderia fazer as penas clamar, mas Ele deu o privilégio a eu e você a fazer alguma coisa no seu corpo, a fazer alguma coisa no seu reino. Ele poderia levantar alguém chamado louco lá do deserto, dizendo: olha a voz que clama no deserto, para poder trazer ela e dizer: olha, arrependei-me. Mas não, Ele deu o privilégio a eu e você. E quem somos nós para servir ao Rei? Quem tem esse sentimento de humildade não espera ninguém adular para fazer nada para você. Você diz assim: eu estou à disposição, porque para mim é um privilégio ser escolhido para fazer a obra de Deus. Sabe outra coisa que eu aprendo com tirar as sandálias? Eu lembro que às vezes minha mãe, ela descobria onde a gente estava, e talvez sua mãe foi assim, pelo pó que você traz da sandália. Você estava na lama, menino, estava no areal, menino, estava brincando na água, porque você às vezes vem e deixa as pegadas lá. Quem traz poeira. E às vezes nós precisamos deixar a poeira do pecado, da frustração, tirar esses calçados, porque Ele diz: olha, você vai calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Qual sandália você precisa tirar? Quando Ele diz: tira as sandálias, a sarça estava queimando, está dizendo: toca o chão. Você precisa ter sensibilidade, você precisa sentir. Quem fomenta a igreja para fazer missões não é uma pregação bonita,
não é um vídeo exibido, não é um slide, não é decoração. Tudo isso é estratégia nossa para oferecer o melhor a Deus e facilitar a ministração sobre você. Mas o fomentador de missões é o Espírito Santo. Isso está dizendo que se você não está cumprindo a sua missão, está insensível à voz do Espírito Santo. Deixe Deus arrancar a sandália das sensibilidades dos seus pés. Coloca o pé e sente o aquecimento do Espírito Santo, que empurra e motiva a igreja a cumprir a sua missão. E quando Moisés, ele tira a sandália, ele diz: Moisés, acabou o tempo de quarentena, passaram os 40 anos, volta agora. E Moisés agora já não vai mais fugitivo. Ele agora está alinhado ao propósito. Ele vai fazer a sua missão. E ele chega de cabeça erguida. Ele chega não arrogante, mas como alguém que entendia agora o processo que passou e para o que foi chamado. Ele chega lá agora, um cara que saiu desnorteado, se escondendo, com medo. Ele agora chega dando ordem, dizendo assim: olha, vai vir gafanhoto, as águas vão se tornar em sangue, vai vir piolho, e ele trazendo praga para poder ser instrumento de Deus para resgatar uma nação. Olha o processo. Fique de pé, por gentileza. Pode orar, pastor? Pode orar? Feche os olhos. Glória a Deus. Faça uma reflexão. Com seus olhos fechados, faça uma reflexão. Como está a sua chamada, Deus? Este momento é você e o Espírito de Deus que está no meio da igreja. Enquanto o ministério de louvor canta, eu quero te dar essa oportunidade de ser tratado por Deus. Ah, pastor, já sou tratado. Eu sei, mas o que Deus ele tem para esta noite é para esta noite. Não é que os projetos de Deus falharam na sua vida. É que o Espírito de Deus ele é educado. Ele não é invasor. Ele só vai entrar e arrumar tudo por dentro se você escancarar a porta e dizer: Senhor, eu me entrego, eu desisto e me rendo aos. Cumpre em mim o teu propósito. Pastor, eu não sei fazer nada. E quem disse que você precisa saber? Tudo que você precisa é querer, que Ele faz tudo em todos, conforme diz a palavra. Falta o que para você se entregar, se lançar ao Senhor? Está doendo muito, pastor, eu tenho sofrido, por isso eu tenho bloqueado. Se libere nesta noite em nome de Jesus. Aproveite para adorar a Deus. Adorando ao Senhor. Quando você adora, o Senhor trabalha dentro de você. Você não vai morrer nas águas do rio.